Olá, muito boa noite para todo mundo. Um bando de muriqui se agitou na galhada com a barulheira que o BenTV fez para avisar que estava vendo a comitiva estradeira do Terra Viva DBA na TV chegando com a boiada na fazenda da Ramada. Mas enquanto a pionada foi armando o arranchamento, o assustamento da bicharada foi passando e com a paz voltando a reinar na mataria, a gente anuncia agora o começo da nossa função novidadeira com a apresentação da prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nas horas fechadeiras da semana passada o resultado preliminar do seu balanço a respeito do abate de gado no Brasil nos 3 primeiros meses do ano presente. E o que veio escrito no relatório não foi muito diferente do que estava sendo esperado pelo povo do mercado. De acordo com o papelório distribuído na praça, no período considerado foram mandados para o gancho, debaixo de algum tipo de inspeção sanitária oficial, municipal, estadual ou federal, um total de 7.300.000 animais. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, este volume representou um aumento de 4,7%, o que está perfeitamente coerente com o ciclo atual da pecuária, com queda na cotação da arroba e aumento na oferta de gado terminado. Já em relação aos últimos 3 meses do 2022, o que aconteceu foi uma redução de 2,4%. E a parte principal da explicação é a conjuminação entre a seca em algumas regiões de criação, a suspensão dos embarques de carne bovina para a China, que teve um mês de duração, e ainda a queda no valor do gado terminado. As carcaças produzidas pelas boiadas recebidas pelos frigoríficos de janeiro a março deste ano atual somaram 1.890.000 toneladas, com um crescimento de 3%, pareando com o período correspondente do ano passado. Mas comparando com o trecho imediatamente anterior, o rendimento na indústria teve um esmagrecimento de 6,5%. Isso porque a pecuária brasileira está abatendo mais fêmeas, que chegam na indústria com peso menor do que o dos machos, né? Fazendo a conta do jeito certo, o resultado é que o peso médio das carcaças dos animais abatidos nos meses estudados ficou em 259 quilos, um pouco abaixo do primeiro trimestre do ano passado, quando o volume tinha sido de 259 quilos, e também do quarto trimestre, quando a média foi de 271 quilos. Conforme já foi falado aqui e os amigos boiadeiros estão perfeitamente saberizados, estes dados que acabam de ser divulgados ainda vão ser devidamente peneirados e conferidos, de modo então que alguma modificação ainda pode ser feita depois dessa revisão. De qualquer maneira, estes números apresentados já formam um retrato bem realista da situação atual e devem servir de orientação para os companheiros e companheiras pecuaristas daqui para frente. E enquanto o nosso povo vai ganhando chão no eito, conduzindo um gado novo para o retiro do grotão, a gente aproveita o tempo para prosear e matutar a respeito do caso que foi passado no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente elaborado pela Scott Consultoria, em São Paulo houve queda de 2,36% para o bezerro de desmama, de 4,37% para o bezerro de ano, de 3,70% para o garrote e de 1,56% para o boi magro. A queda mais expressiva foi a da vaca magra, cuja cotação caiu 7,80%. Para as outras categorias de fêmeas, as cotações caíram 2,58% para a bezerra de desmama, 2,78% para a bezerra de ano e 2,05% para a novilha. Na relação de troca, o destaque vai para o Pará, que teve piora para o recriador invernista em 3 das 4 categorias de reposição desde o início de maio. Para o boi magro, houve piora de 3,1%, sendo possível comprar 1,45 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Para o garrote, a piora foi de 2,8%, comprando 1,79 garrote com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Nas categorias mais leves, piora somente para o bezerro de ano, já que a variação foi 1,1% negativa, permitindo a compra de 2,21 bezerros de ano com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Para o bezerro de desmama, houve alta de 0,9% desde o início do mês.
sendo possível comprar 2,65 bezerros de desmama com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. A comitiva do Terra Viva DBO na TV faz aqui um intervalo ligeiro, mas é já que a gente vai voltar para o trieiro. Aguarde. Estamos de volta e para dar continuação na função, a gente pede agora a atenção da companheirada para a apresentação do quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genetics do Brasil. Confira. Olá, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta. Você sabe como identificar o potencial genético do seu rebanho de forma precisa e confiável? É isso que vamos descobrir no programa de hoje, com a ajuda do nosso gerente de leite importado, Fábio Fogaça. Fábio, seja muito bem-vindo ao programa. Prazer é meu. Eu gostaria de hoje conversar com o pessoal um pouco mais a respeito do que é o nosso programa AltaGen, na verdade, a ferramenta AltaGen. E, Fábio, quando a gente fala em progresso genético, quando é que a gente consegue ver o resultado desse melhoramento? Bom, a questão do melhoramento genético é algo de mais longo prazo. O pessoal esquece isso e muitas vezes a ansiedade não consegue deixá-los avaliar corretamente. Então, para resumir o processo, a gente tem que lembrar que uma vez que a vaca foi inseminada, ela vai ter em torno de 9 meses de gestação. Depois de 9 meses vai nascer uma bezerra. Depois de 9 meses nós temos a bezerra nascendo. Essa bezerra vai ser trabalhada, criada, é claro, e quando ela tiver em torno de 13 a 14 meses, aí sim ela vai ser inseminada. No caso agora, a filha daquela vaca que a gente começou aqui o nosso ciclo, beleza. Depois ela vai ter mais um período de gestação, então nós temos mais 9 outros meses para ela atingir o primeiro parto dela. Consequentemente, depois que ela tiver esse parto, ela vai ter em torno de 10 a 12 meses de lactação, produzindo leite. Só aí é que a gente vai conseguir avaliar várias das características as quais nós conseguimos olhar numa informação de méritos genéticos de um touro e avaliar se o resultado foi favorável. E sempre lembrando, o resultado tem que ser avaliado na população e não em indivíduos. Resumindo todo esse ciclo que eu comentei com vocês, nós vamos precisar aí de em torno de 3 anos e meio a 4 anos para conseguir fazer essa avaliação, para conseguir enxergar o resultado do progresso genético, algo que foi feito lá atrás, há 3 anos e meio, 4 anos. Então, normalmente, a gente costuma dizer na alta que o futuro do rebanho, de todo cliente, de todo rebanho, está dentro de um botijão de nitrogênio, que são os touros que foram selecionados para ser usado naquelas fêmeas dentro de uma determinada população, dentro de um rebanho, de uma fazenda que seja. E o que um teste genômico nos possibilita dentro de um rebanho? Quais são os benefícios? No caso, o que a gente diria de fortalezas aí, ele vai nos trazer a questão da precisão, a questão da acurácia, ele nos traz uma maior confiabilidade para tomar decisões na seleção, no trabalho de seleção genética, ranquear os animais ou classificar ou distribuir dentro da população com mais confiança, com mais precisão, melhorar a eficiência e a lucratividade através da identificação mais correta, da seleção e até mesmo da multiplicação das melhores ou das excelentes das muito boas, ao invés de fazer de uma maneira generalizada, porque a gente tem como identificar quem são as excelentes, as melhores ou as medianas e assim por diante, até mesmo as inferiores, através dessa informação que tem tanta confiabilidade, como eu disse. O quarto ponto aí seria a verificação e a correção dos pais, caso muitas vezes pode ocorrer erro de comunicação ou de
de levar a informação e se acha que uma determinada bezerra é filha de um touro e às vezes pode acontecer que ela não seja, mas isso daí só vai saber se for feito o teste genômico, porque uma das informações que o teste genômico traz é essa questão de verificar e corrigir os pais caso tenha algum erro no processo. Então, a gente vai estar não somente buscando ter uma informação mais precisa de quem realmente são os pais, ou que sejam os animais anteriores, aí de gerações anteriores, principalmente pelo lado paterno. Então, favorece o gerenciamento e também favorece o controle da endogamia por essa assertividade que a gente tem mais certeira na questão de quem é quem no grau de parentesco. Outro ponto seria gerenciar o risco através de acasalamento mais seletivo, evitando doenças genéticas que podem ocorrer em grau bem pequeno, às vezes de uma casa depois da vírgula, percentualmente falando, mas que podem ocorrer, e também a defesa aí de haplótipos indesejados. E eu resumiria isso tudo como um investimento único, um investimento que é feito pela vida inteira daquela fêmea, que você mantenha ela no rebanho ou que você, de repente, a comercialize, que outro produtor de leite a obtenha, você pode entregar essa informação para ele e ela vai ser sempre sendo atualizada na vida inteira do animal. Então, é um investimento para saber qual que é a genética daquela determinada fêmea, a qual tem uma vida longa essa informação. O teste genômico é como se fosse uma fotografia da genética de cada um dos animais, genética essa que varia muito entre um animal e outro, e a gente tem condição de ver com uma boa nitidez quando é feito o teste genômico. A média de parentesco que eu comentei há pouco tempo atrás, ela nos dá aí uma foto, vamos dizer assim, com 35, em torno de 30% a 35% de foco. Então tem muita coisa que a gente não vai ter tanta certeza e não vai conseguir enxergar bem. Quando a gente tem o teste genômico, a gente está trabalhando com 80% de foco. Ou seja, a nossa visão da genética, a mais precisa, a mais verdadeira que a gente pode ter, é através do teste genômico, que tem essa fotografia mais bem focada e a gente consegue interpretar com mais precisão. Fábio, você conversa com muitos produtores, visita muitas fazendas clientes da Alta, e eu queria que você trouxesse para a gente aqui como que esses produtores têm trabalhado com a utilização do AltaGen. Normalmente os produtores têm utilizado para corrigir, como eu disse agora há pouco, erros no pedigree, na genealogia de cada uma das fêmeas, no caso, buscar reduzir a endogamia, manejar a reposição das novilhas ou das fêmeas mais jovens de uma maneira mais precisa e mais proporcional àquilo que ele está buscando, gerar aí mais fêmeas de reposição que sejam geneticamente superiores, mas com algo mais definitivamente que a gente pode dizer superiores geneticamente. O teste genômico nada mais é do que o terceiro passo do processo. Ele nos auxilia nesse terceiro passo de construir um melhor rebanho. Tá? É onde a gente tem condição de classificar com mais precisão as fêmeas dentro de um rebanho. Você podia trazer para a gente aí, Fábio, alguns exemplos de diferentes estratégias de seleção? São muitas variáveis para a gente dizer, o certo é fazer assim, assim, assado. Não é algo engessado. Isso vai depender muito das estratégias que estão se buscando de multiplicar as fêmeas de um rebanho, buscando as gerações seguintes. Então, como um exemplo, através do teste genômico, você descartar novilhas mais inferiores na questão de mérito genético, de valores genéticos, usar semi-sexado talvez nas melhores novilhas e nas novilhas mediana semi-convencional e nas inferiores, às vezes, talvez usar como receptora.
A gente também pode utilizar, buscar as fêmeas de elite, aquelas que são as 5% melhores do rebanho, para reproduzir de uma maneira mais rápida, através de ferramentas como a transferência de embrião, a FIV, né? Aquelas com valores genéticos, com méritos genéticos que são muito inferiores àquilo que se busca baseado no plano genético, usar como receptoras. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Fábio. E se você que nos acompanha quiser continuar muito bem informado, eu te convido para nos acompanhar nas redes sociais, @AltaBrasilOficial. E claro, se você quiser potencializar o progresso genético dentro do seu rebanho, entre em contato com um de nossos representantes. Os contatos já estão aparecendo na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima! Repassando a boiada para escolher uma vacada parideira, a nossa peonada já apartou a cabeceira, estando terminada então a primeira parte dessa lida apartadeira. E na metade derradeira da empreita, que vai ser começada depois que for feita uma parada ligeira, o assunto que por nós será tratado aqui é o caso passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com o avançamento do calendário, o trabalhador brasileiro só vai ter dinheiro para comprar carne de novo quando sair o pagamento do próximo salário. Mas a reação da exportação e o encurtamento do estoque de gado terminado já estão amansando a toada da nossa praça boiadeira na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde-se. Fazer negociada de boiada é que nem montar em burro redomão. Tem hora em que a gente comemora a glória da vitória, né? Mas pode ser sempre que vai chegar o dia em que o caboclo vai bater com a cara no chão. E para ajudar o companheiro a enfrentar esse corcoveio no preço da mercadoria, a gente faz agora, sem mais enleios nem devorteios, o inventário do noticiário apurado a respeito do mercado do boi gordo e da sua cotação. Confirmando o que todo mundo já estava vendo desde os meados da semana passada, o que tem para ser contado é que, com o avançamento do calendário, depois da passagem do Dia das Mães e da entrada da metade derradeira do mês, o mercado pecuário já está começando a andar numa toada bem mais compassada. O caso é que, tendo gastado já o restinho do salário que tinha sobrado na algibeira, o trabalhador brasileiro agora só vai cumprimentar o açougueiro de longe, né? Porque entrar no estabelecimento e comprar carne, isso vai ser só depois do próximo pagamento. Por conta dessa desconjuminação, fique o amigo pecuarista informado de que no comércio atacadista de carne com osso aqui na Praça Paulista, o vento também já está mudando de lado. No levantamento semanal fechado nesta segunda-feira, dia 15, a carcaça casada de macho inteiro estava sendo negociada na base de R$ 16,03 o quilo, com uma redução de 1,2% nos últimos 7 dias considerados, o que vem a ser o resultado lógico e esperado da queda do movimento e do desaparecimento da freguesia. Por outro lado, o que está ajudando a amansar a despinguelada na nossa praça boiadeira na descida da ribanceira é a recuperação da exportação, que desde o final do mês passado já está dando sinais de que pode voltar a ter a força que ela tinha antes do fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira. Ao mesmo tempo, com o céu ridicando chuva em algumas regiões de criação e com a pastagem já querendo amarelar por causa da estiagem, a negociação está tendo andamento e boa parte da boiada que estava reservada nas invernadas já foi comercializada. Logicamente que é muito difícil, né, fazer uma previsão a respeito do tamanho do rebanho terminado que ainda vai chegar no mercado e de qual deve ser o fundo do poço para o preço da nossa mercadoria. Mas é verdade verdadeira mesmo que em algumas praças o comprador de gado já não está mais conseguindo derrubar a cotação com a mesma facilidade de antes. É o que está acontecendo, por exemplo, aqui mesmo em São Paulo, onde a arroba estava sendo muito pressionada, mas desde o começo da semana passada parou de cair e agora está apresentando estabilidade. Passando o traço e fechando a conta, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu em uma dessas praças, mas caiu nas outras 6. Esta única e solitária alta foi registrada em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, com o boi aumentando para R$ 241,50, a prazo e livre do Fundo Rural.
Já a lista das derriçadas foi puxada por Goiânia, a capital do Goiás, onde a vaca desceu para R$ 207. No sul das Minas Gerais, o tombo foi geral, com o macho piorando para R$ 233,50 e a fêmea para R$ 218,50. Em Belo Horizonte, a capital do estado, a vaca foi rebaixada para R$ 204. No Triângulo Mineiro, a fêmea vale agora no máximo R$ 207. No noroeste do Paraná, a vaca escorregou para R$ 226,50. E em Paragominas, no Pará, o comprador não quer pagar pela fêmea mais do que R$ 223,50. No Cerrado, na Caatinga e nas Pirambeiras, os bichos da noite estão correndo a mataria e as capoeiras, avisando seus parentes, que são do dia, para todo mundo se recolher nas tocas, ninhos e locas. O tempo passou ligeiro, o sol já fez o seu descambamento por detrás do chapadão, conforme é o seu procedimento rotineiro, e agora aqui no meu ranchinho, está na hora de acender o candeeiro, coisa que eu faço só por costume, porque a luz da lua crescente é mais do que suficiente para servir de lume para o sertão inteiro. Conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, foi por conta da nossa paixão pela verdadeira cultura sertaneja brasileira que a gente tomou a decisão lá no começo desta nossa jornada novidadeira aqui na televisão de terminar sempre a função com uma prosinha rimada como esta que acaba de ser recitada. Aí o povo foi gostando e pedindo mais, as trovinhas foram enchendo cadernos e mais cadernos, até que foi carecido de organizar tudo e publicar. E o resultado foram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o amigo e a amiga gostaram e quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, para ler nas horas de sossego ou para dar de presente para algum amigo ou parente, podem ligar diretamente para o meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com as broacas e canastras já fechadas, amarradas e ajeitadas no lombo das mulas cargueiras e com a boiada pronta para voltar a marchar na estrada, a comitiva conversadeira e novidadeira do Terra Viva DBO na TV anuncia a retirada, mas já deixa a nossa volta combinada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.